Olá, turminha do quarto ano, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar as atividades do livro EMAI, volume 1. Essa atividade vocês encontram na página 8 do livro, ok? Sequência 1, atividade 1.1. Esta atividade, ela tem por objetivo propor que vocês preencham um quadro numérico com números da ordem das unidades de milhar para identificar propriedades do sistema de numeração decimal e também perceber regularidades existentes. Então, vamos à atividade 1. No quadro numérico estão faltando alguns números. Descubra quais são e complete-o. Então, esse quadro aqui ele se inicia pelo 2100 e aí existe uma sequência. Complete todo o quadro, ok? 2. Responda às questões. A. O que há em comum na escrita dos números da primeira coluna? Então, vamos observar aqui essa primeira coluna. Bom, nós notamos que nós temos uma ordem, 2, 3, 4. Então, esses números, eles possuem 4 ordens. Esse número 2 equivale a 2 unidades de milhar. Esse número 1 equivale a uma centena, certo? Unidade, dezena, centena e milhar. O que nós notamos aqui na primeira coluna, todos os números eles se iniciam pelo 2100, ó. Os números estão se repetindo, ó, 2100, certo? O que há de diferente também? Esses números aqui, ó, as dezenas, certo? E aí, vocês precisam responder o que há em comum. E para complementar, eu gostaria de saber esses números diferentes aqui. Esses números, eles estão numa sequência de 1 em 1, números de 10 em 10, de 100 em 100, ok? A atividade B é a mesma coisa. E na escrita dos números da terceira coluna. Atividade C, o que há em comum na escrita dos números da segunda linha. Se atentem, tá? A é coluna, a B é coluna e a C é linha. 3. Escreva por extenso os números A, 2141, B, 2155. 2155. Essa atividade está na página 8. Atividade da página 9. Então, nós temos a atividade 1.2. Qual que é o objetivo dessa atividade? O objetivo é propor que vocês explorem o quadro de ordens e de classes. O intuito é de vocês compreenderem a estrutura deste sistema de numeração decimal. Também que vocês percebam que a utilização desse quadro contribui para a leitura e também para a escrita dos números. Facilita bastante esse quadro. Então, a leitura e a escrita dos números, elas podem ser facilitadas se compreendermos a organização das ordens e classes. Observe o quadro de ordens e classes apresentados a seguir. Então, nós temos aqui este quadro de ordens e classes. Ele foi dividido, separado assim em cores para facilitar o entendimento. Então, aqui em cima, na cor rosa, nós temos as classes. Temos a primeira classe de unidades simples, a segunda classe de milhares e a terceira classe de milhões. As ordens na cor laranja, nós temos a primeira ordem, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona ordem.
As ordens são numeradas da direita para a esquerda e têm nomes específicos, ou seja, unidade, dezenas e centenas. Então, vamos analisar aqui. Da direita, vocês sempre analisar é sempre da direita para a esquerda. Então, ó, vendo? É da direita para a esquerda. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena e centena. A cada 3 ordens são agrupadas em classes, que também têm nomes especiais, classes de unidades simples, dos milhares e dos milhões. Então, aqui, ó, a cada 3 ordens, ó, 1, 2, 3, eu formo a primeira classe. Aí aqui, ó, mais 1, 2, 3, eu formo a segunda classe. Mais 1, 2, 3, eu formo a terceira classe, ok? Observando os números registrados na parte azul do quadro, responda. Como se lê cada um deles? Escreva por extenso. Então, são esses números aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Como que você lê cada um deles? E eu preciso que vocês escrevam por extenso. A B, quantas ordens e quantas classes tem cada um? Nós temos aqui o número 734, por exemplo. Vamos fazer essa daqui. Ó, o número 734. Esse 7 equivale o quê? A 700, correto? Ó, o número é 734. Então, esse 7 equivale a um número 700, ou falamos também que ele equivale a 7 centenas. Então, ele está aqui, ó, abaixo dessa centena. Esse 3 equivale ao quê? Ao número 30, ou 3 dezenas. 4 unidades, certo? 734, como que a gente vai descobrir quantas ordens e quantas classes? Basta vocês contarem. Lembra que é só da direita para a esquerda? Então, eu vou contar. 1, 2, 3. Ó, 1, 2, 3. Tá vendo? 1, 2, 3. Então, eu posso dizer que esse 734, ele tem 3 ordens e uma classe. Por quê? Tá vendo? O 7 ele parou aqui, ó. Lembra que a cada 3 ordens equivale a uma classe? Ele parou por aqui, ó. Então, 3 ordens e uma classe. Um outro número. 1, 2, 3, 4. Já esse número aqui, ó, ele tem 4 ordens, ó. Ó o 4 aqui. Olha aqui onde termina no 8. Então, ele tem 4 ordens, certo? E quantas classes? Esse número 8, ele já faz parte da 4ª ordem. Então, eu já posso dizer que esse número, ele tem 4 ordens e 2 classes. Ele tem 2 classes, tá bom? Se vocês tiverem dúvida referente a esse preenchimento, para descobrir quantas ordens e classes tem cada um, pode chamar a professora, tá bom? Então, essas são as atividades da página 9. Tem mais uma aqui, a C. Qual deles é o maior? Qual desses números aqui, ó, é o maior número? Escrevam aqui. Atividade 2. Escreva no quadro os números A, 2.739 e B, 3.408. Aqui tem espaços que não foram preenchidos. Então, vocês coloquem aqui os números abaixo. Esses daqui, tá bom? Agora, nós vamos para a atividade 1.3. Esta atividade 1.3, qual que é o objetivo? O objetivo é que vocês ordenem os números das dezenas de milhar
ou seja, números com 5 ordens, que vocês organizem para identificar os números pares e ímpares, ok? Vamos lá. A professora Beatriz distribuiu ficha aos alunos. Depois pediu que os organizassem em ordem crescente. Vamos ajudá-los escrevendo os números no espaço abaixo? Aqui vocês coloquem todos esses números em ordem crescente. Então, só retomando lá o que nós vimos anteriormente. Esse número aqui, ó, 12.327. Vamos descobrir quantas ordens esse número tem. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse número ele tem 5 ordens. É só contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ordens, ok. Quantas classes? Da direita para a esquerda, 3 números equivale à primeira classe. Aí aqui tem mais 2. Então, esses 2 aqui já equivale a números da segunda classe. 12.000, certo? Então, aqui nós dizemos que esse número ele tem 5 ordens e 2 classes, ok? Eu espero que tenha ficado mais fácil a compreensão. Atividade 2. Localize as fichas que apresentam números pares. Coloquem em ordem decrescente, ok? Se atente que nesse primeiro é a ordem crescente e aqui é a ordem decrescente. 3. Qual ficha apresenta um maior número ímpar? Se atentem também a esse detalhe, tá? É o número ímpar. Ok? Então, essas são as atividades, página 8, 9 e 10 do EMAI. São as primeiras atividades. Se vocês tiverem dúvida, pode entrar em contato com a professora, tá bom? Se cuidem, abraços, até a próxima!